Nessa aula vamos falar sobre número de elementos da união de três conjuntos, certo? Sabemos como calcular o número de elementos da união para dois conjuntos e agora vamos ver como fazer isso para três conjuntos. Ok? Então, inicialmente vamos supor aqui a existência de três conjuntos, sejam A, B e C conjuntos. Eles são conjuntos quaisquer, certo? Então, o número de elementos, da união desses três conjuntos, que seria representado por A união B, união C, o número de elementos de A união B, união C, corrigindo aqui, então, de A, união B, união C, é dado por. Então, vamos ver qual é a fórmula que vai indicar isso aqui, o número de elementos da união de três conjuntos. Então, o número de elementos da união de três conjuntos é dado por isso aqui, ó. O número de elementos de A, união B, união C, vai ser N de A mais N de B, mais N de C. É de se esperar que tivesse a soma do número de elementos dos três conjuntos. Por quê? Porque na hora que eu vou fazer a união dos três, eu reúno todos os elementos dos três conjuntos num conjunto só. O problema é que eles podem ter elementos em comum 2 a 2, ou seja, quando eu olho para A e B tem elemento em comum, pode ter ou não, quando eu olho para A e C e quando eu olho para B e C. E também eu posso ter elementos que são comuns aos três conjuntos ao mesmo tempo. E esses elementos que eles têm em comum a gente denomina de interseção, ok? São os elementos que fazem parte do conjunto de interseção. Então, a fórmula ainda vai ter menos o número de elementos de A interseção com B, menos o número de elementos de A interseção com C, menos o número de elementos da interseção de B com C. Então vejam que eu comecei lá com N de A mais N de B mais N de C. Agora eu retirei o que A e B têm em comum, número de elementos de A inter B, menos o número de elementos da inter C, menos o número de elementos de B inter C. E ainda vai ter mais o número de elementos da interseção dos três conjuntos. Ok? Então essa fórmula, ela me dá o número de elementos, ou a cardinalidade, ou o cardinal do conjunto A união B, união C. Agora vamos ver num diagrama como dar uma justificativa breve sobre isso, certo? Então imagina aqui, o conjunto universo vai ser a tela, aí eu destaquei desse conjunto universo os três conjuntos A, B e C representados por esses diagramas, ok? E a nossa intenção é o quê? É calcular o número de elementos da união dos três conjuntos. Na hora que eu vou fazer a união, eu vou reunir os elementos dos três num conjunto só. Então, o que é que vai acontecer? Vai participar da conta todos os elementos de A, ou seja, o número de elementos do A, todos os elementos de B, N de B, certo? Nesse caso, e todos os elementos de C, que eu vou colocar como número de elementos de C. Ok? Então, a soma dos três participam da conta. Então, iniciando essa contagem, o número de elementos de A união B, união C, a gente percebe que quando pega todos os elementos do A, então entra N de A na contagem, todos do B entra o N de B e todos do C vai entrar o N de C, certo? Mas qual é o problema quando eu fiz essa soma? Quando eu fiz essa soma, por exemplo, quando eu somo N de A com N de B, eu conto os elementos que A e B têm em comum duas vezes, ou seja, A inter B foi contado duas vezes. De modo análogo,
Quando eu pego A com C, eu conto a interseção de A e C duas vezes, e quando eu olho para B e C, eu conto B inter C duas vezes. Então a interseção 2 a 2 foi contado duas vezes. Aí você, para compensar, tem que tirar uma vez. Então, como A inter B, por exemplo, foi contado duas vezes, eu vou lá e retiro uma vez, certo? Aí só ficou contado uma vez. Como A inter C foi contado duas vezes, aí eu vou retiro uma vez. E a mesma coisa o B inter C. O B inter C ele foi contado duas vezes, então menos o número da interseção de B com C. Ok? Agora, o que acontece é que ainda nessa minha contagem, ainda não está tudo ajustado, certo? Por quê? O problema agora é a interseção dos três. Deixa eu destacar aqui para a gente ficar olhando exatamente para o problema que a gente tem agora, certo? O problema agora é o número de elementos da interseção dos três, aquela região que é comum aos três conjuntos. Por quê? Porque quando eu tirei A inter B uma vez, A inter B pega a parte vermelha e essa parte branca acima dele, certo? Quando eu tirei A inter B uma vez, isso, porque vejam, voltando para o início, quando eu olho para N de A, eu conto isso aqui uma vez, a parte vermelha. Quando eu olho para N de B, eu contei a parte vermelha pela segunda vez. E quando eu olho para N de C, eu contei a parte vermelha três vezes, ok? Então eu entendo que até aqui, até essa soma, até o N de C, eu contei aquela parte vermelha três vezes. Só que quando a gente tirou N de A inter B, isso aqui saiu uma vez. Quando a gente tirou N de A inter C, a parte vermelha saiu pela segunda vez. E quando eu tirei N de B inter C, a parte vermelha ela sai pela terceira vez. Isso significa o quê? Que até aqui a gente contou a parte vermelha três vezes, e quando fez essas subtrações, ela foi retirada três vezes. Ora, se eu contei algo três vezes e retirei três vezes, eu não contei ainda. Aí, como eu não contei aquela parte vermelha ainda, aí por isso que você soma mais N de A interseção B interseção C. Tá ok? Então, a cardinalidade ou o número de elementos de A união B união C é N de A mais N de B mais N de C, menos N de A inter B, menos N de A inter C, menos N de B inter C, mais o número de elementos de A inter B inter C. Essa é uma justificativa breve, certo? Bastante intuitiva para justificar a fórmula, ok?